Oi, Larissa, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que é bem Imagina, corrido, mas é muito importante pra gente. Então, muito não. obrigada. No que eu puder estar ajudando, estamos Obrigada. aí. Meu nome é Laís, aí tem a Luísa também, que tá no nosso Eu sou grupo. Luísa, meu nome é Luísa. E tem a Meu nome Vanessa é também. Vanessa. Bom, meu nome é Larissa, eu sou psicóloga, sou especialista em autismo, agora eu estou cursando minha segunda pós-graduação em neuropsicologia. Eu me formei na Uniararas e atualmente estou trabalhando na PAI de Santo Antônio de Posse. Eu já trabalhei numa associação também para autistas e é isso. A gente separou algumas perguntinhas aqui a respeito. Então, a gente gostaria de saber o que seria a PAI. Tá. Bom, a APAI, né, que é a sigla de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ela é uma organização social, né, que tem o objetivo de promover a intenção integral à pessoa com deficiência múltipla. A APAI, ela surge, o movimento apaiano, né, ele surge com a necessidade de cobrir, né, e prestar assistência a essas pessoas com deficiência, a qual o Estado não consegue, né, não estava suprindo. Então, é um país historicamente muito forte em rejeição, discriminação e preconceito, né? As famílias, elas se juntaram, né, e foram empenhadas em buscar soluções alternativas para que os próprios filhos alcançassem a inclusão na sociedade, a garantia de direito, como qualquer cidadão, né? Eu acho que a associação ela tem o papel e a missão de educar, né, de prestar atendimento à área da saúde e lutar pelo direito na perspectiva da inclusão social. Muito bacana. Muito bacana mesmo. É. E há quanto tempo você trabalha nessa instituição? Como que começou isso? Foi uma proposta que você recebeu? Ou você sempre quis trabalhar? Bom, então vou contar um pouquinho da minha história aí, né? Eu, com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a pesquisar um pouquinho das faculdades onde eu queria estudar, né? E, e eu sempre gostei muito dessa parte da educação especial. Então, eu estava procurando áreas onde eu pudesse trabalhar com esse tipo de abordagem, com esse tipo de pessoas, né? E, e aí eu gostei, né? No primeiro momento eu gostei de fisioterapia, porém, quando eu fui pesquisar um pouco sobre o que a fisioterapia estudava durante o curso de graduação, eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu fui à psicologia, gostei muito, me identifiquei muito com o que a psicologia estudava, né, durante o processo de graduação, e me inscrevi no curso de psicologia, mas propriamente para trabalhar com esse tipo de pessoa, né? Eu já sabia que eu queria trabalhar. Bom, então antes de entrar na faculdade, quando eu pesquisei o curso de psicologia, eu procurei ter certeza, assim, chegar um pouco mais perto. Certeza a gente nunca tem, né? Mas chegar um pouco mais perto dessa área para entender um pouco e ver se era isso mesmo que eu gostaria de trabalhar. Então, eu fiz um ano de voluntariado na PAI de Mojimirim, com 15 anos. Então, eu ia lá durante a semana, ficava junto nas salas, ajudava, auxiliava as salas. Fiquei um ano nesse processo, indo durante a tarde lá para ajudar. E eu gostei muito, me identifiquei muito, né? Então eu tive a certeza, assim, mais ou menos, né, de que era isso que eu queria fazer. Então por isso que eu entrei no curso de psicologia, já foi para trabalhar na área da saúde mental. E eu conheci muitas outras áreas durante a faculdade, mas nenhuma qual eu me encontrava tanto quanto a área da educação especial, né, dos transtornos. Ah, Então, muito bacana. atualmente eu estou aqui há 6 meses. E, como eu disse anteriormente, eu já trabalhei numa instituição que era voltada somente para autistas. Então, eu já estou nessa área aí, tirando o voluntariado, aproximadamente uns 3 anos.
na Nossa, que área. bacana. Muito legal. Pode perguntar agora, Luísa. Então, por que que... Mas, na verdade, você já meio que explicou, né? É, essa daqui é. Sim. Sim, Nessa esse seria mais resposta. esses. A Mas, 4 agora. então, tipo, quais são os maiores desafios que você enfrenta a cuidar de todas essas crianças, adolescentes, enfim? Porque é um desafio, né? São pessoas, são vidas, então não deve ser fácil. Então, quais são, assim, os desafios que você enfrenta? Bom, eu acho que o desafio ele geralmente está em torno muito do preconceito, né, da sociedade em geral. Então, também tem a questão da família, né? O diagnóstico, a família às vezes não aceita muito bem esse diagnóstico. Então, o que deveria ser feito era trabalhar também essa família, né? Mas infelizmente a gente não tem esse trabalho com a família. A gente tem o trabalho com o usuário, a gente faz oficinas com a família, mas eu acho que assim, deveria ter um lugar próprio para trabalhar com essas famílias, porque as famílias ficam um pouco desamparadas, sabe? Aqui a gente tem uma oficina que a gente faz com as famílias uma vez por mês. Então, vem os pais, as mães, a gente faz uma roda de conversa sobre os temas, né? Mais relevantes, o que eles trazem de dúvidas também, a gente vai conversando. Mas, assim, é muito difícil, né? Porque não tem muito respaldo à sociedade em si. Então, o maior desafio, assim, é o preconceito. É a luta mesmo pela inclusão, né? Hoje em dia, assim, tá muito melhor se a gente for parar para pensar em toda a história da luta antimanicomial, tudo que a gente já viveu, né, na época dos manicômios, mas ainda existe, né, o julgamento, o olhar, aquele olhar diferente, ainda existe. Então, acredito que fica mais, esses são os desafios que aparecem mais. A sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Quando se trata de Sim, pessoas com certas deficiências, né? isso. E tem uma idade que essas pessoas começam? É desde criancinha? Bom, eu acredito que depende muito do convênio em que a PAI tem com o município. Aqui a gente atende, o mais novo que a gente tem é 11 anos, mas em outras APAES, por exemplo, a PAI de Mojimirim, a PAI de Itapira, eles têm crianças mais novas, né? Mas aqui a gente não tem porque a gente não está conseguindo fazer abrir novas vagas, porque o nosso espaço está muito pequeno. Então, a gente tem um projeto até para ir para outro local, mas ainda vai ser construído, isso demora um tempo, né? Mas por enquanto a gente não tem muito espaço, né? Então a nossa matrícula ela fica um pouco congelada. Ah, entendi. E quais são as principais habilidades para atuar na psicologia social, assim, quais instrumentos de, de como, assim, lidar meio assim com toda essa situação, assim, podemos dizer. Bom, eu acho que um papel fundamental, né, da psicologia é saber escutar, né, saber dialogar com as diversidades, porque acontece muito, né? Então a gente tem que saber remediar essas situações, ter empatia, né, pelo outro. Às vezes a gente não tem que quebrar um pouco essas barreiras, né? Então, acredito que uma das habilidades que são as principais aí é saber ouvir, né? Ter empatia, saber dialogar, acho que nessa perspectiva. Ah, sim. Muito importante mesmo. Ao longo do curso é o que a gente tem escutado bastante de todos os professores, Sim. é exatamente isso mesmo. De Sim, saber escutar, acolher, é muito importante, realmente. sim, porque se você não entender a demanda, você não consegue ajudar, né? Então, você É tem que isso. estar bem atento a isso. E qual seria exatamente o papel do psicólogo na OSC? É assim que fala, né, gente? Isso. Bom, o papel do psicólogo, assim, ele trabalha junto com as políticas da assistência social, né? Então, produz
propus intervenções em serviços, programas, projetos, sempre visando uma política de garantia de direitos do cidadão, acesso a essas políticas. Então, tem bastante coisas em que a gente faz, mas eu acho que o principal é isso, estar em acordo com as políticas de assistência mesmo. Ah, sim. Ok. E já houve alguma experiência que você viveu nessa área que você levou para a vida? Nossa, tem muito. Mas teve alguma assim que foi a mais marcante que Tem uma muito marcante também, sempre que alguém pergunta, eu sempre me lembro dela, né? Bom, na associação que eu trabalhava, que era para pessoas autistas, né? Tinha um menino lá de 8 anos em que ele era atendido pela instituição e, e ele falava tudo, né? Só que o autismo ele tem essa condição, essa dificuldade de se expressar, né? De socializar, dificuldade na fala, na interação social mesmo, né? Então, enfim, a gente acaba levando isso em consideração também, né? Mas uma das coisas que eu levei assim foi um fato, um acontecimento que teve que eu estava fazendo uma atividade com ele, né? E eu falava, olha para mim, porque eles também têm essa questão do contato visual, né? sim. Então, olha para mim. E ele não olhava, mas era aquele olhar, não, né? Que ele só olhava e já virava o rosto, né? E aí eu insistia e pedia para ele olhar para mim, né? E aí né, depois de um tempo, eu perguntei, por que que você não olha para mim, né? E acredito, assim, que ninguém nunca tenha feito essa pergunta, até porque é uma das características do autismo, né? A Sim, pessoa, por que exatamente. você não olha para mim? Aí ele falou, porque dói. Aí eu falei, dói aonde, né? Eu já imaginando que ele ia mostrar o olho, né? Dói o olho. Aí ele, não, aqui. E dói aqui. Ou seja, a questão do olhar, né, do contato visual, ele não estava relacionado com a dor física, mas sim uma dor emocional que ele sentia em olhar. Então, por isso ele não estava olhando, né? Então, eu acho que o que eu levei disso para mim é que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que por trás disso tudo, ou por trás da deficiência, eles estão ali, né, e eles precisam ser escutados, e eles precisam ser acolhidos e tem sentimentos, né, e serem escutados sentimentos. Então, muitas vezes a gente porque tem essas características, a gente leva em consideração, mas também não questiona, né, porque, é assim porque é assim, né? E aí eu fiz, no caso ali, diferente, mas numa forma mais curiosa mesmo, né? De por que você não olha para mim, já que ele sabia dialogar, né? E ele me respondeu explicando para mim o sentimento. Eu fiquei muito feliz porque eles têm essa dificuldade, né? De se expressarem e ele falar isso para mim, demonstrar para mim que era uma coisa emocional, né? Foi, nossa, muito gratificante, assim, nossa, foi que eu levo para minha vida. É isso. Muito bacana ele conseguir se abrir Isso, e exatamente. colocar, expor esse sentimento, né? Porque para eles realmente é muito difícil eles ter esse contato visual com a gente. Mas que bacana saber dessa história, muito legal mesmo. E quando saber o momento exato de acolher um indivíduo na OSCA, assim? Quando, tipo, ter certeza de acolher essa pessoa? Vocês falam para participar, para ser participativo, ser integrado? Isso, exatamente. Bom, a gente recebe encaminhamentos pela saúde, pela educação, então tem esses encaminhamentos, mas a própria PAI também subsidia algumas pessoas que fazem parte aqui, né? E o processo, tem um processo, né, feito,
uma avaliação mesmo, uma anamnese, né? Aí na avaliação eu faço a aplicação de teste neuropsicológico e a gente identifica e vê se tem um perfil para estar na PAI. Se ele realmente tem um perfil, né? E quer fazer parte, aí ele conseguiria estar entrando, assim, né? Com a vaga disponível, no caso. Ah, Ah, que sim, bacana. entendi. Muito legal. E é isso. É mais umas perguntinhas rápidas, mas foi bem enriquecedor mesmo. Esclareceu bastante coisa. Muito obrigada, Larissa. Aí a gente colocou também o seu Instagram aqui pro pessoal conhecer um pouquinho mais. Eu dei uma olhada. Eu achei muito legal também. E eu É, agradeço por você ter dado essa entrevista pra gente. Muito bacana mesmo. Ah, que legal, gente. Obrigada por me chamarem. Se precisarem, eu estou disponível também. Já fui estudante, então, nossa, precisei também. É incrível a sua experiência, né? E com Sim. certeza tenho muito que agregar também para as outras pessoas. Então, muito obrigada. isso, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente.